Ô mestre, o que acontece com o São Paulo quando enfrenta times da parte de baixo da tabela? Olha, eu acho que o São Paulo tem dificuldade consigo mesmo. O São Paulo oscila demais de um jogo para o outro e até dentro do próprio jogo. Ou faz o primeiro tempo muito ruim, depois melhora muito no segundo tempo, ou vice-versa. O São Paulo não tem muita alternativa, esse que é o problema. O São Paulo não joga pelos lados. Aliás, o São Paulo parece que com a entrada do Juanfran abdicou definitivamente do lado direito. O São Paulo só joga pela esquerda com o Reinaldo, com avançado. Pois é, mestre, o São Paulo teve tudo para colar no Atlético Mineiro, mas só ficou no empate com o Ceará lá em Fortaleza. O Diego Costa fez o gol do São Paulo e Léo Chu deixou tudo igual. É isso, Léo Chu, né? Léo Chu. É Chu. Eu quero Chu, eu já também sei o Chu. Mas o que deixou o torcedor são paulino bravo mesmo foi o gol anulado do Pablo. Que confusão, hein, Celso Cadu? Essa imagem mas aí, eu vou passar a palavra para o mestre para ele completar, né, que ele falava do São Paulo. Eu também sinto falta, eu concordo com o mestre, com o Juanfran, o São Paulo ganha uma certa consistência defensiva, mas perde apoio. É que ele compõe, pelo menos para compor tá ali, e libera mais o Reinaldo pelo lado esquerdo. O São Paulo é um time que toca bem a bola, tem capacidade de envolver, mas falta, sabe o que, mestre? Não sei se concordam comigo, aquele jogador do passe em profundidade. Aquele jogador, sabe? Você está falando do camisa 10? Exato. O Daniel Alves? Exato. Que não é. O camisa São 10. Paulo tem a solução na mão. O Diniz tem. Põe o Daniel Alves na direita. Põe um jogador, até mesmo o Vitor Bueno, qualquer um ali, meia propriamente dito, que sabe acertar o passo. O pessoal fica elogiando Daniel Alves. E não fica. Isso na transmissão do jogo. E não fica prestando atenção nas bolas que ele perde perigosamente na saída de jogo do São Paulo. Os passes que ele dá, que são sempre na dividida, nunca é aquele passe Mas você não é defensor do Daniel Alves? Não, eu prefiro ele na lateral. Sempre disse na isso. Lateral direito, ele é o lateral direito do mundo. Eu nunca vi o Daniel Alves como um 10, se bem que ele também não joga no São Paulo como um 10, apesar de vestir a 10. Mas esse cara poderia ser também o Igor Gomes, que também não vive um bom momento. O Igor já é mais carregador de bola, não é bem exatamente isso. O cara para fazer isso, na verdade, é o Sara. Sim. Que é um meio armador. E que o Sara é obrigado a jogar lá do lado direito para suprir a ausência de um atacante daquele lado. Então, aí o São Paulo perde a criatividade. Por isso que, respondendo a sua pergunta, o que o São Paulo encontra maiores dificuldades com times que estão na parte de baixo da tabela? Que são times que se fecham mais. E quando você tem linhas bem definidas, você precisa do cara inventivo, que tem a capacidade do passe longo, em profundidade. E da alternativa, da alternância de lado. Entende? Você tem um lado direito e um lado esquerdo equilibrado, que você possa redistribuir o jogo de acordo com o São Paulo. Só melhora quando resolve essa questão, mesmo que seja temporariamente. Então, vamos para a nossa redação de esportes agora com o Garrafa para trazer o posicionamento da diretoria do São Paulo, que está maluca com a arbitragem do jogo de ontem, né? Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele, mestre Celso Cardoso. Vamos tentar explicar para o ouvinte, porque é meio confuso, não é? Então, o jogo 1-1 nesse momento fica de lado. Especificamente, o lance do gol do Pablo. O que aconteceu, né? No nascedor da bola, houve um lance e o Pablo fez o gol. Bandeirinha deu impedimento. O VAR fez a revisão, né? Tá aí, ó. Bola bateu para lá, para cá, Pablo bateu, gol. Bandeira deu impedimento, o VAR confirmou o impedimento, né? Confirmou o gol. Beleza. Dizendo que o bandeira estava lá. Aí foi a bola colocada ao meio. Só que a hora que a bola sai, o árbitro reinicia o jogo, o VAR olha com mais atenção e vê que VAR, errou. Ele fez a revisão da revisão. Porque no lance que o Pablo toca a bola para dentro do gol, naquele lance, e o VAR analisou especificamente aquele lance, o Pablo não estava impedido. Só que o impedimento aconteceu antes, logo no nascedouro da jogada. E ali realmente estava impedido. Então, o VAR falou, nós erramos aqui. O Bandeira estava certo, porque o Bandeirinha deu impedimento, o VAR falou, não, foi gol. O juiz pôs a bola no meio campo e mandou reiniciar.
Aí o VAR observou que estava errado. Ele, VAR, tinha errado, o Bandeira estava certo. Aí ele falou, não, filho, volta lá. Só que isso não pode mais de acordo com a regra. Então é um erro de direito, Michele, porque o árbitro, a partir do momento que ele manda recomeçar o jogo, não pode mais voltar atrás, mesmo que ele esteja corrigindo algo errado. Foi uma grande lambança do VAR. Então, é um erro do direito, cabe até a anulação da partida, e o Raí, depois do jogo, falou a respeito dessa polêmica toda. Vamos ouvir. Acho que no jogo de hoje, né, em termos de arbitragem, a única certeza que a gente tem é que existiu um erro absurdo, um erro de direito, e que traz atrás disso, né, todas as dúvidas do mundo. Então a gente vai buscar todos os questionamentos, gravações, o que foi falado no VAR. Queremos saber, primeiro de tudo, por que o VAR validou o gol e depois por que voltou atrás e por que decidiu ver novamente. E nesse período, né, até teve um cartão amarelo, a partida reiniciou, que é um erro de direito, um erro, o beabá do futebol, que acaba tirando a credibilidade da nossa arbitragem mais uma vez. Informação que eu apurei hoje, Michele. Não vai acontecer absolutamente nada. Esse jogo não será anulado, porque lá na CBF, no STJD, entende o seguinte: se anula o jogo por um erro do VAR, não é? Vai abrir precedentes. Então não vai acontecer nada, vão falar que o árbitro não tinha apitado, como já aconteceu com o Palmeiras em outra oportunidade. Escreve aí. E aí? Pois é, eles podem tentar dar um jeito. Aconteceu mesmo com o Palmeiras, na verdade. Mostraram que o árbitro não tinha apitado, arrumaram essa confusão. Poxa vida, mas o que está na regra tem que ser cumprido. Claro. Deu a saída de jogo, não pode voltar atrás. É muito restrita a margem em que se coloca o erro de direito. É muito restrita, é muito pouca. É isso aí. Sabe? E é o fundamental da regra. O que aconteceu nesse lance? Aconteceu o seguinte: no primeiro lançamento, em direção ao Pablo, houve um toque do jogador adversário que tiraria o impedimento. Porque o impedimento é do primeiro lance, não é do segundo. Esse toque teria sido o kicker, como diz a regra em inglês, o chute do cara, um toque do cara, ou ela simplesmente esbarrou nele, a bola esbarrou nele e não houve intenção de participação. Essa é a única discussão. Houve ou não houve intenção do jogador de tocar a bola? É óbvio que o cara entrando ali na defesa e a bola vem cruzada, ele tem intenção de evitar. Claro. É óbvio isso. Então, não houve irregularidade no lance segundo essa perspectiva. Se não houve regularidade e você dispõe do VAR para analisar, o VAR podia ter dito para o juiz lá na primeira consulta, foi lance ocasional, foi acidental e, portanto, houve o impedimento. Ou não. Só que o VAR dá uma determinação, que houve o impedimento, ou não houve o impedimento, e depois que o juiz já dá a partida. E aí está o problema. Aí morreu o assunto. Morreu o assunto. Aí então não podia ter dado a partida, não tinha que ter podia esperado. Se havia dúvida, tinha que esperar. Por que ele e não fica esperou? muito claro que o árbitro faz o posicionamento, ele autoriza a saída, a E bola sai. e o jogador sai. Então, E se o aí? São Paulo entrar no... Aí é erro de direito. Erro de direito. E o que acontece? Erro de direito permite a anulação do jogo. E por que não vai anular? Depende da... Não sei, agora tem que ir para o STJD. Ué, é por isso que tem que ser... A lei é simples e clara. mas a deveria gente ser. Eu passei minha Deveria ser vida assim. inteira dizendo que tinha que acabar com esse negócio de Tribunal de Justiça discutido. Isso, já tem o caderninho, Isso tinha que não é? ser... O Tribunal de Penas. Tribunal de Penas como com a fala? comissão para arbitragem das termo penas. que fala. É só. É simples. Copa do Mas Mundo no é mundo assim. inteiro. Ninguém tem tribunal. É isso aí. Essa coisa bacharelística do brasileiro, sabe? Que permite que você faça arranjos. Interpretações, É. De acordo com a sei lá o quê. conveniência. Ô, Garrafa, o São Paulo vacilou então nessa busca, né, pela ponta da tabela. É verdade, Michele. Só complementando aí, o STJD
não pode oferecer denúncia sobre esse lance. Ou, como disse o Raí, é o São Paulo que teria que se manifestar para o tribunal julgar, mas eu aposto que quiserem, não vai dar em nada pelo precedente. Mas, enfim, vamos falar da pontuação do São Paulo. São Paulo, como todo mundo sabe, tem 3 pontos, 3 jogos a menos que os líderes. Tinha até a outra rodada, não é? E nos últimos 2 jogos, São Paulo marcou de 6 pontos disputados apenas 2. Mas o Fernando Diniz, depois da partida, entendeu que a equipe, que esteve muito mal contra o Vasco, apresentou evolução, apesar de não ter vencido ontem. Acompanhe. Eu acho que a equipe fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. A gente podia ter ampliado o placar. No segundo tempo, além do gol anulado, a gente teve mais pelo menos umas 2 ou 3 chances muito claras de gol. E eu acho que a equipe hoje produziu bem melhor contra o Vasco. Acho que as partidas não têm muita relação. Bom, tá aí. Pode ter produzido mais, só que somou 1 ponto. O Atlético venceu, continua 3 jogos à frente do São Paulo, mas o Atlético já tem um jogo a mais que o Flamengo. O São Paulo está queimando aquela gordura e não está pontuando, Michele. Aquela gordura de 3 jogos começa a diminuir nesse momento. Repito, dos últimos 6 pontos contra Vasco em casa e Ceará fora, dos 6 somou só 2, Michele. Mas ainda tem mais 2 jogos a menos. 6 pontos em disputa. 6 pontos em disputa podem colocar o São Paulo a 2 pontos do líder, à frente do líder. Quer dizer, então, apesar de estar desperdiçando, o São Paulo ainda segue com o melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Exatamente. O São Paulo não é o único que empatou com o Ceará, com o Vasco. O Flamengo empatou com o Atlético Goianiense, com o Red Bull Bragantino. Internacional perdeu. Só que até agora o São Paulo tem sido poupado da pandemia. Sim. É o dos grandes aquele que menos sofreu com esse E que não tem problema. elenco vasto. E que não tem um elenco muito grande, embora tenha a garotada lá. Mas agora, por exemplo, o Rocha está voltando. Não sei se vai voltar a jogar o futebol que jogava antes. Eu gosto. Com 2 anos. Mas é um ponta. Já oferece uma alternativa para o treinador.